Hoje vamos falar sobre evangelismo e missões. Quero te mostrar alguns dados. A tradução da Bíblia no mundo. Do total de 6.528 línguas, só 276, ou seja, 4%, tem a Bíblia completa. Só 676, ou seja, 10%, tem o Novo Testamento. 1.199 línguas, ou seja, 19%, tem só trechos bíblicos. 336 línguas, ou seja, 5%, não tem quase nada traduzido. 4.041 idiomas, ou seja, 62% não tem nada traduzido. Os missionários pelo mundo, 21% está no mundo não cristão, ou seja, o mundo não cristão que já está evangelizado. 1%, apenas 1%, está no mundo não evangelizado, nos lugares onde é proibido pregar o evangelho, onde há dificuldade de se entrar com a palavra de Deus. Como as igrejas ocidentais investem em missões? 95% da renda estão nas próprias igrejas, que são consumidas ali com as suas contas, com as suas festividades, com seus compromissos. 4,5%, ou seja, nem 10% vai para um campo missionário e 0,5%, ou seja, nem 1% que vai para os povos não alcançados, para os povos onde é difícil a penetração do evangelho. Agora, responsabilidade dos cristãos pessoalmente. Como os cristãos gastam seu dinheiro? Mais com bala, chiclete, refrigerante do que com a obra de missões. Mais com produtos de beleza do que com a obra de missões. Mais com animais domésticos do que com a obra de missões. Mais com roupas de etiqueta do que com a obra missionária. Um aparelho de eletrodoméstico custa 5 anos de missões em ofertas. Dão para missões menos do que custa uma garrafa de Coca-Cola. E a oferta de missões, dividida por todos os crentes, dá aproximadamente 30 centavos. A lição de hoje é a número 11, compromissados com a evangelização. Se você gostou do conteúdo, seja uma bênção para outras pessoas. Clique no gostei, se inscreva, compartilhe, deixe um comentário. Com essa sua ação, o YouTube oferecerá esta videoaula a outras pessoas que estão interessadas também neste mesmo assunto. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. No final, eu quero te dar um recado agora. No final da videoaula, antes da oração, nós temos uma exortação sobre o desleixo nosso, o nosso descuidado quanto às missões e evangelização. É no final da videoaula. A evangelização como prioridade. O evangelho é questão de vida ou morte. Vida para quem recebe a Cristo como Salvador. Morte para aqueles que rejeitam a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Todos nós devemos pregar o evangelho. O evangelho, evangelion, é uma palavra grega que significa boas novas, notícias alvissareiras, é a mensagem salvadora de Cristo. O evangelho, ele é o anúncio da salvação em Cristo. Também fala sobre o único salvador do mundo. O evangelho é a boa nova do reino de Deus, fala da salvação e perdão dos pecados na pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. A humanidade só pode ser salva por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sobre a igreja, ela é uma agência legítima por Deus. A igreja foi fundada por Cristo e é a única agência de Deus para levar o evangelho aos perdidos, aos povos, às nações. Os crentes da igreja dos dias apostólicos eram grandes ganhadores de almas. Jesus Cristo pregou o evangelho, os apóstolos pregaram o evangelho, portanto, são os nossos modelos para que também preguemos o evangelho, que devemos seguir para sempre em nossas vidas. Seja você também um pregador do evangelho. E tem mais, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Expiação quer dizer cobrir, reconciliar,
pacificar, no antigo Israel, sacrificava um cordeiro para cobrir o pecado. A expiação começava pelo sacerdote e pela sua família, oferecendo um novilho em sacrifício pelo pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu para nos tirar do pecado e para salvar as nossas vidas. Eram tomados também 2 bodes. Um era enviado ao deserto, era o bode emissário que levava o pecado. Jesus Cristo levou os nossos pecados para a cruz. O outro era sacrificado. O seu sangue aspergia-se no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Nós fomos salvos pela morte de Jesus Cristo e assim nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Este evento acontecia uma vez por ano. No dia 10 do 7º mês era o dia do juízo. O sacerdote entrava no Santo dos Santos. Hoje os judeus comemoram o Yom Kippur, que quer dizer o dia da expiação, o dia do perdão. O que nós pregamos, a nossa teologia, ela é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. Não tem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Isso significa que nossa doutrina é apostólica e bíblica. Nenhum reformador ou teólogo interferiu para ensinar, esclarecer, ilustrar, embasar com as suas citações. Para quem Jesus Cristo morreu? Existem 2 interpretações. A expiação limitada, Cristo não morreu por todos, e a expiação ilimitada, Cristo morreu por todos. Expiação ilimitada foi defendida por Jacó Armínio, portanto seus seguidores são os arminianos. Expiação limitada é defendida pelos seguidores de João Calvino, portanto seus seguidores e defensores são os calvinistas. Expiação limitada. Jesus morreu por um grupo de pessoas desde a fundação do mundo. Muitas pessoas predestinadas não sabem disso. Por isso eles pregam o evangelho a estes para despertar a centelha divina desses predestinados. Eles acham também que Deus predestinou alguns para a morte eterna no inferno e outros para a salvação eterna no paraíso. Os predestinados, mesmo sendo infiéis, jamais perderão a salvação. Isto é, uma vez salvos, salvos para sempre. Já os predestinados para a perdição, mesmo que busquem a salvação, o seu final será o lago de fogo. Esta não é a nossa doutrina. Expiação ilimitada. O Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Expiação ilimitada. Em João 4,42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito capítulo 2 e versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Essa é a nossa doutrina. Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Agora vamos meditar sobre evangelização local e transcultural. O livro de Atos mostra a expansão da obra missionária, mostra como agiam os missionários, destaca o poder do Espírito Santo sobre os missionários e os evangelizadores primitivos. Falando sobre evangelização, é o ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas, por palavras e ações. É testemunhar com ousadia do Espírito Santo a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangeliza-se os pecadores por ações sociais, com dons espirituais e pelo testemunho e pregação da palavra de Deus. Agora falando sobre as missões. É a evangelização das pessoas de cultura diferente. A mensagem do Evangelho, ela é universal.
Quanto à questão cultural, algumas culturas são pagãs, a sua base está firmada na idolatria, na feitiçaria, na pagelança, com costumes antibíblicos, portanto deve esta cultura se amoldar aos padrões da palavra de Deus. Por exemplo, o carnaval e outras festas brasileiras faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura brasileira. A igreja deve se opor a esse tipo de prática. Porém, muitos aspectos culturais das nações, de cada povo, não afetam biblicamente a fé. São saudáveis, interessantes, importantes e diferenciam um povo do outro. E não tem por que mudar nada nesse aspecto. É importante que o Evangelho chegue a todos os povos, no seu idioma e na sua cultura. Agora, o desafio de hoje, Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes e antigamente, pensava-se que pregaria o Evangelho em um local completamente exaustivamente, até todos aceitarem Jesus Cristo como Salvador, depois deveria ir a outra localidade. Mas este versículo nos ensina que o Evangelho é simultâneo, ele deve ser pregado simultaneamente. Ele tem que ser pregado ao mesmo tempo em todas as cidades, em todos os lugares e para todas as pessoas. Por isso o exército de pregadores do Evangelho é grande. Jesus Cristo voltará, a sua igreja arrebatará. Cabe a mim e a você pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, cumprindo o mandamento de Cristo. Como tinha dito no início do vídeo, vamos dar uma palavra de exortação sobre o nosso desleixo, o nosso descuidado com a obra evangelística e com a obra missionária. Exortação sobre evangelismo e missões. São João capítulo 4 e versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Isso foi postado por Aldenir Araújo no site O Pregador Fiel. Em 1988, um personal worker americano que se chamava Brent Hunter, ele dizia o seguinte: durante os próximos minutos, 156 pessoas morrerão sem esperança. Durante 1 hora, 9.360 pessoas morrerão sem esperança. Durante um dia, 224.640 pessoas morrerão sem esperança. Durante uma semana, 1.572.480 pessoas morrerão sem esperança. Em um ano, 81.768.960 pessoas morrerão sem esperança. A cada 2,6 segundos, alguém morre sem esperança. Se colocar em fila as pessoas sem Cristo, a fila teria o comprimento de 750 mil milhas e poderia dar a volta na Terra 30 vezes. Esta fila cresce 20 milhas a cada dia. Agora você faz as suas contas aí, que nós já estamos no ano de 2021 e ele falou isso em 1988. O foco do cristão primitivo era evangelizar. Mesmo sendo perseguido, ele evangelizava. Centenas de discípulos evangelizaram. A igreja cresceu como nunca na história. Pregaram no mundo inteiro em apenas 30 anos. Como tiveram tanto sucesso? Comprometimento com a obra de Deus, entusiasmo pela obra de Deus, amor a Cristo e prontidão para morrer a qualquer momento, e porque eles esperavam a volta de Cristo a qualquer instante. Tinham menos oportunidade do que nós, não tinham meios de transporte, não tinham comunicação. O ódio entre os povos era maior, a maioria deles eram pobres, eram perseguidos pelos judeus e pelos romanos. Nós, ao contrário, temos todas as oportunidades. Temos meios de transporte, temos meios de comunicação, temos carro, navio, avião, metrô, temos democracia e liberdade, temos mais dinheiro do que eles tinham, temos mais formação cultural do que eles, vivemos mais tempo do que eles, porque eles aproximadamente com 60 anos já morriam por causa das dificuldades
das enfermidades, dos atendimentos médicos que não tinham na época. Eles morriam aproximadamente com 60 anos, poucos chegavam aos 80 anos de idade. E nós não temos tantas guerras como eles tinham naquela época. Por que nós fazemos tão pouco nos dias de hoje? Como indivíduos, nós queremos bênção, nós queremos promessas, nós queremos vitória, falta empenho da nossa parte e somos cheios de preguiça. Estamos presos na vida material. Não sabemos o que se deve fazer em obras evangelísticas e em missões. Não sabemos o que pode ser feito em evangelismo e missões. Não sabemos como fazer evangelismo e nem missões. Somos avarentos com os nossos dízimos, votos, ofertas e contribuições e ofertas alçadas para a obra evangelística e para a obra de missões. Agora, o compromisso com a igreja coletiva em geral. Nós nos prendemos dentro das quatro paredes, discutimos os nossos próprios problemas, olhamos para os nossos próprios umbigos, pregamos para nós mesmos, nos preocupamos com eventos e festas, não investimos financeiramente em evangelismo e missões nem 10%. Concluindo, Jesus continua dizendo: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Missões se faz indo como missionário, contribuindo em dinheiro para aqueles que vão e orando em favor da obra de Deus. Pelo menos 2 ou 3 coisas dessas você pode fazer. Qual delas você está fazendo? Vamos orar em nome de Jesus? Bendito Deus eterno Pai, Deus e Senhor nosso, no santo nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez agradecemos e louvamos a Ti, por todas as bênçãos e livramentos que recebemos a cada dia, por cada dia guardados e sustentados pelo Teu amor e proteção, pelo Teu Santo Espírito que nos guia e nos orienta a cada momento, pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho, pelos dias e noites da Tua presença e pela salvação das nossas almas, a Ti para sempre honra, louvor e glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal, deixe o seu clique no gostei, compartilhe com seus irmãos na fé, deixe o seu comentário, assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição e orem por nós porque precisamos da sua oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, hoje e sempre.